Bom, gente, vamos dar início, então, à nossa caminhada, ou continuarmos a nossa caminhada. Então, nós estamos aí, né, estudando, aprendendo a interpretar a Bíblia Sagrada, né? Então, nós já aprendemos a interpretar, ó, as parábolas, já aprendemos a interpretar milagres, já aprendemos a interpretar narrativas ou histórias, né? E já aprendemos a estudar, interpretar cartas, epístolas. Agora estamos começando a aprender a interpretar o livro dos Salmos, ok? E o que a gente já viu? Então, na aula, nossa primeira aula, que foi a aula passada, nós vimos que a maioria das pessoas pensa que é fácil interpretar os salmos, mas percebemos que não é bem assim, né? E a gente até brincou com isso, falando assim, ó, você já percebeu que todo mundo, quando alguém pega ele de surpresa para fazer alguma coisa, falar alguma coisa, ele já pensa no salmo? Porque tem na cabeça que o salmo é moleza, né? E aí não é bem assim. Por que que não é bem assim, gente? Por que que é difícil interpretar salmo, sabia? Então vamos ver os porquê. Porque para uma interpretação fiel dos salmos, você precisa. Olha só o que você precisa, que a gente já viu lá atrás, vou só repetir, ó. Primeiro, ter noção da poesia hebraica, porque os salmos são poemas cantados. Então, se você não tiver noção da poesia hebraica, você já vai falar coisa que o salmista nem quis dizer, entendeu? Segundo, saber que cada salmo é um salmo específico, é diferente. Então, não é como uma carta que nós temos uma carta só, né? Aí dividida em capítulos. Salmo não é dividido em capítulos. Salmos são um salmo não é um capítulo. Não é verdade? Então, é o primeiro salmo. Você não fala capítulo 1 do salmo. Não, é o salmo número 1, salmo número 2, número 3. Entendeu? Então, tem que lembrar disso. Ó. Outro. Terceiro, saber a natureza, o tipo de salmo que está analisando. Por isso que é difícil também. Ok? Porque, às vezes você está num salmo que ele é de louvor, de ações de graça. Às vezes ele é um imprecatório. Às vezes ele é um salmo messiânico. Às vezes ele é um salmo da história da salvação. Às vezes é um salmo de lamento. Está vendo? Ou às vezes é um salmo de Sião. E aí? Se você pensa que vai fazer tudo igual, vai dar problema. Então, não é bem assim, ok? Outra coisa que a gente viu, que você precisa saber, é se o salmo, ele é individual ou coletivo. Se está falando a respeito de uma pessoa ou da nação inteira. Aí, outro detalhe, se estiver falando de um indivíduo, de uma pessoa, aí a outra pergunta a fazer é, essa pessoa, ela é um rei, um sacerdote, um levita? Ainda tem mais esse detalhe, entendeu? Aí, ó, outra coisa a saber, qual é a figura de linguagem que o seu salmo de análise está empregando. Então, agora nós vamos ver, não é? Qual é a figura de linguagem que o nosso salmo está empregando. Então, a gente viu na aula passada. É uma hipérbole, é uma metáfora, é um paralelismo. E aí, na poesia hebraica, tem muito paralelismo. Que às vezes você está pensando que a segunda estrofe do hino está falando outra coisa e está só reforçando, só repetindo a primeira. Entendeu? Ou está repetindo, ou às vezes está contradizendo, ou às vezes está construindo, está fazendo uma sequência na construção da poesia. Entendeu? Então,
não é bem fácil como muito pensa, não. Outra coisa também, ó, a saber o contexto do seu salmo, olha aqui, ó, vírgula, coisa essa que nem sempre é fácil de saber. Entendeu? Numa carta é fácil de saber o contexto. Você vai saber o autor, quem escreveu a carta, para quem escreveu e o que estava acontecendo ali. É mais fácil saber. Agora, um salmo, amigo, como cada salmo é um salmo diferente, aí às vezes quem fez a coleção não foi aquela pessoa que escreveu. Entendeu? Então, você precisa, que coisa difícil. Então, ó, porque como já foi dito, cada um é cada um, e escrito por pessoas diferentes, em situação diferente. Então, os salmos não foram escritos só por Davi. Outra coisa que muita gente pensa, né? É da visão que escreveu os salmos, né? E não é, ok? Então, você precisa saber se o seu salmo foi composto por quem, em qual situação, ou era usado em qual ritual, ou em qual situação. Entendeu, gente? Então, às vezes vai ter salmo que era para, que a gente falou lá atrás, para no dia que o rei tomava posse. Tem salmo que é para o começo do culto, no templo. Tem salmo que era cantado na ida para o templo. Entendeu? Então você tem que saber que tipo de salmo é o seu salmo, cara. Qual a situação, qual o contexto. Senão, amigo, você vai fazer coisa que o salmista não queria dizer. Então você já percebe aí, irmãos, que não é tão fácil assim interpretar o salmo. Ele é muito mais difícil do que os outros livros. Por causa disso, porque cada um é diferente. Ok? Então, ó, outra coisa a saber é que os salmos, irmãos, são teocêntricos. Ó. Há uma exaltada doutrina de Deus nos salmos. Os salmos colocam Deus no centro. É por isso que os salmistas se deleitam no privilégio de adorar, servir e buscar esse Deus. Então, esse é outro detalhe que você precisa atentar. Ó. Não é o salmista não está chamando atenção para ele. Não sei se você lembra, quando a gente estudou um pouco de salmo aqui, eu mostrei isso para vocês. Ó. Às vezes o salmista fala o que está acontecendo com ele, simplesmente para chamar a atenção daquilo que Deus fez na situação dele. Então, quem é o centro do salmo é Deus, não é o homem. Então, se você pega o salmo e já coloca o homem como sendo o centro, você já vai fazer uma interpretação completamente equivocada, ok? É por isso também, irmãos, que no mundo dos salmos, há dois tipos de pessoas, ó. As pessoas que confiam no Senhor e na sua palavra, que são apresentadas como piedosas, justificadas e felizes, e aqueles que rejeitam Deus e suas coisas, Deus e sua palavra, a sua lei, que são chamadas de perversas, ímpias e infelizes. Então, essa é a ideia ou a dica para a interpretação de salmo, ok? Então, depois dessas dicas, estamos prontos para analisarmos o salmo, ok? O que fazer? Primeiro, escolher o salmo. Aí nós escolhemos o salmo de número 1, ok? A segunda coisa, depois do meu texto escolhido, eu vou orar para que Deus abra o texto para mim e eu para o texto, ok? Vamos, então, orar? Deus, nós estamos diante da Tua palavra. E pedimos que o Senhor nos use. Pedimos que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê toda a clareza para compreendermos a Tua santa e bendita palavra. Então, abre o salmo para nós e nós para o salmo, para que possamos entender, dê-nos discernimento, compreensão, iluminação, para que saiamos daqui convicto de que nós fizemos uma interpretação correta da Tua palavra. Por isso, nos ajude nessa hora, é o que te pedimos,
No nome de Jesus, amém. Ok, irmãos. A terceira coisa a fazer é ler o Salmo, e o Salmo que a gente escolheu o Salmo inteiro, né? E a dica é várias vezes, em várias versões. Hoje você já tem até o Salmo na voz do Cid Moreira, né? Então você pode ouvir. Não tem só o Cid que narra, tem outros camaradas, então você pode ouvir no Cid Moreira, que ele vai ter, ele vai sempre fazer na linguagem de hoje, entendeu? E aí você ouve outra pessoa, né? Então você pode fazer isso no carro, você pode fazer em vários lugares, então justamente para o Salmo ficar na sua cabeça. Então você lê em várias versões, você ouve em várias versões, até o texto ficar na sua cabeça. Até o Salmo você fala, rapaz, agora eu entendi esse negócio aqui. Ok? Então vamos lá. Vamos ler então o Salmo, gente. Ok, o Salmo diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ok? Aí você leu várias vezes, de várias maneiras, em várias versões, aí o texto ficou na sua cabeça. Para o texto ainda continuar na sua cabeça, o que você tem que fazer, irmãos? Você tem que anotar palavras ou ideias que se repetem. Para que a gente faz isso? Para você saber qual é o assunto do seu texto. E aqui no nosso caso do Salmo. Do que os falando? Aí, ó, como a gente já percebeu, e eu acho que você já percebeu que o Salmo faz uma comparação do justo com o ímpio, então eu coloquei aqui dois paralelos, e você vai ver que, na verdade, irmãos, o justo vai aparecer mais vezes. Não sei se você fez a sua contagem. Então, ó, só a palavra justo aparece no verso 5, no verso 6 vezes. Da mesma forma, o ímpio aparece no 4 e no 6, 2 vezes também. Aí agora você vai ver, ó, lembra que é a palavra ou ideia. O homem bem-aventurado está falando de qual homem bem-aventurado? Não tem outro, não está falando do ímpio. O ímpio não é bem. Né? Então você vai ver uma vez, aí depois no verso de número 1, esse bem-aventurado, a ideia vai aparecer 3 vezes ainda de, ó, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, bem-aventurado é aquele que não senta, não detém. Você já pulou. Não se detém no caminho dos pecadores. E aí, terceira vez, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, só aí você vai ter a ideia 3 vezes falando da mesma pessoa, né? Aí, ó, a palavra ele, que está falando do justo, também vai aparecer, ó, 2 vezes no verso de número 3. Então, se você for contar, ó, o justo, pegando a ideia, a palavra, né, vai aparecer um total de 9 vezes. Aí o ímpio, a própria palavra ímpio vai aparecer 2 vezes. Aí vem o perverso, que são sinônimos, pecadores, escarnecedores. Então o ímpio, com os seus sinônimos, aparece apenas 6 vezes. Bom, então se é 6 vezes e o justo aparece mais, então está chamando atenção para quem? Entendeu? Aí é que mata.
pecadores vai aparecer no verso 1 e no verso 5, perverso no verso 5, e escarnecedor vai aparecer no verso 1, ok? Beleza, então vai aparecer 7 vezes, tranquilo? Então troca aqui. Maravilha, gente. Ó, a palavra como vai aparecer no verso 3 e no verso 4. A palavra lei vai aparecer 2 vezes, né? No verso 2. Caminho, aparecer 2 vezes, verso 1 e verso 6. Senhor, 2 vezes. Perecer e não prevalecer, verso 5 e verso 6. Ok? Então, são as palavras que mais repete para entender. Ok. Quinta coisa a fazer é que precisamos ver as palavras que precisam ser entendidas. Então, quais são as palavras que às vezes eu não entendo muito bem? Né? Então, talvez algumas pessoas tenham problema com essa palavra ímpio, né? Então, vamos ver lá, ó. Ímpio são os que se rebelam ou desprezam Deus e suas coisas. É por isso que no Salmo eles zombam de Deus, brincam, né? Dão risadas, fazem piadinhas com o nome de Deus, ou com a pessoa de Deus, ou com as coisas de Deus. Portanto, o ímpio do Salmo, irmãos, é aquele que despreza Deus e por isso não anda de acordo com a palavra de Deus. Então já dá para você perceber. Então, o justo é aquele que anda conforme Deus, e o ímpio é aquele que não quer nada com Deus, nem nada com as coisas de Deus. Pronto. Né? Outra palavra, a palavra conselho, quando fala assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho. Esse conselho significa o quê? Ó? Então, a palavra hebraica para conselho poderia ser traduzida também por estratégia, desígnio, projeto ou ideia. Tranquilo? Então, essa é o que precisamos entender. Outra palavra, deter, né? Não se detém no caminho dos pecadores, né? Então, significa fazer parar, demorar, deixar-se estar ali. Então, você precisa entender isso, porque na hora que você for interpretar, aí fica mais fácil para você, ok? Então, outra palavra, escarnecedor, que significa os zombadores, os que brincam, né, dão risada, fazem piadinhas com o nome de Deus, ou com a pessoa de Deus, ou com as coisas de Deus. Lei, aqui traduzida, vem do hebraico a Torá, que significa toda a instrução divina, se refere a toda palavra que procede de Deus. Então agora, depois que nós fizemos isso, irmão, já lemos o texto, está na nossa cabeça, já oramos, né? Já pegamos as palavras que repete, a palavra que precisa ser compreendida, agora você está pronto para começar a interpretar, ok? Então vamos agora para algumas coisas, entendendo o Salmo. Então, para compreendermos o Salmo, devemos fazer perguntas. Essa é a melhor forma de você interpretar algo, né? E principalmente a Escritura, você vai interpretar assim, fazendo perguntas. Então, a primeira pergunta é: quem escreveu este Salmo? Para você já ir entendendo o contexto do Salmo, entendeu? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é entender a autoria. Quem é o autor do Salmo? Resposta: este Salmo, apesar de não vir escrito o nome de Davi, como é costume se fazer com os salmos que foram escritos por Davi, ele é aceito como um salmo de Davi. Tanto é verdade que o mesmo está colocado na coleção dos salmos de Davi, né? Ou a coleção davídica, ok? Mas a gente precisa fazer uma observação aqui, ó. Nem sempre os salmos das coleções de Davi, irmão, são propriamente de Davi, né? Então, a coleção davídica que é do Salmo 1 ao Salmo de número 41, e a segunda coleção davídica vai do capítulo, do Salmo, o Salmo não tem capítulo, né?
Salmo 51, 65. Então, olha só, para você entender, ó, nem sempre os salmos da coleção de Davi são propriamente de Davi. Pode ser escrito por Davi, como pode ser os salmos preferidos de Davi, ou ainda os salmos que foram compilados por Davi. Então, tem que lembrar desse detalhe. Maravilha, vamos para frente. A segunda pergunta, irmãos, é: que tipo de salmo é o salmo de número 1? Ok? Então vamos lá, ó. O que está acontecendo no salmo? É uma queixa, é um louvor, é ações de graça, é instruções? Irmão? Por que a gente precisa saber disso aqui, ó? Porque se o intérprete, portanto, deve conhecer primeiramente as classes às quais os salmos pertencem. Então, olha só, é um salmo imprecatório? É um salmo de lamento, né, de queixa? É um salmo de confiança? É um salmo messiânico? É um salmo de louvor, de ações de graças? É um salmo da história da redenção? É um salmo de Sião? Aí a resposta correta é: o salmo de número 1 é um salmo de sabedoria, ou didático, ou de instrução. Então, ó, eu já sei de uma coisa importante. Então, ele não está lamentando, ele não está pedindo para Deus acabar com o inimigo, né? Ele não está agradecendo, ele não está lamentando, ele não está confiando. Não, ele está fazendo o quê? Instruindo, ensinando. Ok? Pronto. Então, essa é outra coisa para a gente saber. Outra pergunta a ser feita, irmão. Então, estamos entendendo isso aqui, ó. Para compreendermos o salmo, devemos fazer pergunta. A terceira pergunta é: qual é a figura de linguagem do salmo? É uma metáfora? É um paralelismo? Se é um paralelismo, ele é sinonímico? Ele é antitético? Construtivo? Está vendo? Então tem que lembrar. Então vamos lá, ó. Resposta: a figura de linguagem usada no Salmo 1 é a chamada de símile. Olha o trem. Por isso que eu falei, o pessoal pensa que é fácil interpretar Salmo. Não é, porque você tem que saber das coisas, ó. Então, ó, é uma símile. O que é uma símile, irmãos? Essa figura de linguagem faz uma comparação por semelhança em um ou mais pontos. Pode ser entre duas coisas ou ações. Esse é um detalhe para você lembrar, ok? Então, ela faz uma comparação por semelhança. Agora, outro detalhe, ó. É uma comparação formal. E sempre, quando a figura é uma símbolo, irmão, sempre vai aparecer a palavra como no seu texto. Então, ó, veja que no Salmo 1, verso 3, temos: o justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. E o verso 4: os ímpios são como a palha. Ele está fazendo uma semelhança, uma comparação semelhante, de semelhança. E sempre vai aparecer a palavrinha como. Então, esse é um detalhe aí da figura. Portanto, irmãos, olha só. O Salmo 1 descreve as delícias, as bem-aventuranças, a felicidade eterna de um viver piedoso ou desfrutar do favor da graça de Deus pela simples imagem de uma árvore plantada junto à corrente de águas. Entendeu? Então, vamos lá. Agora, vamos para frente. Outra pergunta. Quarta pergunta é: qual o propósito do salmo? Então, lembra que tipo de salmo é? De instrução. Opa, então qual é o propósito? Então já fica mais fácil, né? Então vamos lá. Ó. Quando olhamos atentamente para os salmos, vamos perceber que o propósito do salmo é ensinar. Por isso que ele é um salmo de instrução. Que feliz é aquele que segue o caminho da justiça e não o caminho da impiedade.
Feliz é aquele que teme o Senhor e anda conforme o Senhor. Portanto, o propósito do Salmo 1 é mostrar que vale a pena ser justo, que é melhor andar nos preceitos, nos caminhos do Senhor, do que nos caminhos, nos conselhos, nas veredas daqueles que não tem nada a ver com Deus. Está vendo aí o negócio? Calvino nos diz, irmãos, que o propósito desse salmo é cravar na cabeça dos piedosos, né? Que os felizes são os que aplicam o seu coração na busca da sabedoria celestial ou os que se deleitam na lei do Senhor. Ao passo que os profanos, os perversos, aqueles que desprezam Deus e suas coisas, né, a sua lei, terão o fim mais miserável possível. Olha o que Calvino diz. Entendeu? Beleza. Perceba então, irmãos, que a preocupação do Salmo é chamar a atenção para o justo, é instruir o justo. O feliz é o justo, é por isso que aparece mais na nossa contagem lá, quando nós fizemos. Quem aparece mais no Salmo? É o justo, não é? Então, veja, ó, note que apesar de o Salmo mencionar algumas vezes o ímpio, ele não está chamando atenção para o ímpio. O foco não é o ímpio. Perceba que todas as vezes que fala do ímpio, fala como? Negativamente. Ok? Fala de uma forma negativa. O ímpio não é o modelo. Não é o feliz do Salmo. Apesar de aparecer várias vezes o ímpio, e aí nós vimos que até a própria palavra ímpio aparece mais do que a palavra justo, não é? Ok? Só as ideias que vai dar mais para o justo do que para o ímpio, né? Então, apesar disso, a palavra ímpio ser o sinônimo, não podemos imitá-lo, devemos fugir, nos afastar desse ímpio. Perceba então que apesar do Salmo fazer uma comparação entre o justo e o ímpio, a grande preocupação do salmista é com o justo. O foco é o justo. Já o Salmo 2, o foco é o ímpio, é o rebelde. Aí depois você dá uma olhadinha lá para você ver. Entendeu? Mas no Salmo de número 1, o foco é o justo, porque o salmista está pensando no justo. Ok? Então o propósito, então, irmãos, é mostrar que vale a pena ser justo, vale a pena viver como Deus deseja, como Deus aconselhou na sua palavra, na sua lei. Beleza. Como dissemos, então, agora, irmãos, veja como é importante saber a linguagem do Salmo. Se você não atentar para isso, aqui está a chave da sua interpretação. Deixa eu só mostrar para você como é importante saber a figura de linguagem do Salmo. Ó. Como dissemos, o Salmo 1 usa a figura de linguagem chamada símile, né? Que é uma comparação por semelhança em um ou mais pontos. É por isso que a primeira comparação é a relação entre a felicidade da pessoa e o prazer que esta sente em relação aos desígnios de Deus, aos preceitos de Deus. Ou, o que se fazer e não fazer para ser feliz, ou mais que feliz, como é o significado do bem-aventurado, né? A ideia aqui é o seguinte, irmãos. Aqui você tem dois conselhos. Então, olha a comparação. Ok? O conselho dos perversos e o conselho de Deus, que é a sua lei. Ok? O ímpio como sua fonte de sabedoria, ou a palavra de Deus como a fonte de quem você vai ouvir os conselhos, obedecer os conselhos. Tranquilo? Ou você vai seguir a estratégia, o desígnio, o projeto, a ideia de Deus, ou do ímpio. Está vendo o negócio? A conclusão é interessante. Então, apesar dele fazer essa comparação, mas a conclusão é sempre dizer o seguinte, ó, o feliz é aquele que anda no conselho de Deus.
ao invés de andar no conselho daquele que não tem nada a ver com Deus, os ímpios. Beleza? Então vamos para frente um pouquinho para você entender. Ó. Olha outra comparação, irmãos. Agora no verso 3, o justo é comparado com a árvore plantada junto à corrente de água. E no verso 4, o ímpio é comparado com a palha que vai de um lado para outro. Está vendo aí, ó? Então, mais uma vez, ele faz o quê? A comparação. Hã? Exatamente. Então, ó, presta atenção. Note que o justo é comparado com aquilo que permanece, que fica firme, né? Que persevera, essa é a ideia. E que dá fruto sempre. No devido tempo ele dá o fruto, ok? Já o ímpio é comparado com algo que vai sendo levado de um lado para outro. Não tem firmeza, não persevera. Tranquilo? Vejamos a comparação de perto agora, irmãos. Olha como é interessante pegar a figura. Olha só. Então aqui está o justo, aqui está o ímpio, né? Dois paralelos aqui, ó. O justo é comparado, ele é como a árvore plantada junto à corrente de água. O ímpio são como a palha. Agora, olha, a árvore está plantada, firme, estável, bem, tem as suas raízes firmemente apegadas e dá o seu fruto. Ó. Agora, do outro lado, a palha não tem estabilidade, não tem segurança, não tem raiz, mas é conduzida e agitada pelo vento e vai para onde o vento leva. Aqui o justo, a sua folhagem não murcha, a palha não tem vida, a palha não tem crescimento, não dá fruto. Aqui, ó, o justo, tudo que ele fizer prosperará e a palha será queimada no fogo. Então veja como é a comparação de um do outro. Belezinha? Vamos para frente. A comparação de resultado final. Ó, o justo vai prevalecer no dia do juízo, porque ele vai ficar, ok? E vai continuar na presença de Deus, recebendo agora toda a plenitude da bênção, todas as bênçãos que Deus conquistou, que Jesus conquistou por ele. O ímpio não prevalecerão no dia do juízo, irmãos. Ok, ó. O Senhor conhece o caminho do justo, o caminho do ímpio perecerá. Ó, ou o caminho do justo alcançará êxito, né? Os caminhos dos ímpios trazem destruição. Os justos vão estar congregados. Os ímpios não têm direito de estar entre o povo de Deus, porque serão excluídos. Percebeu a comparação? Por que é importante você atentar para a figura de linguagem do Salmo? Você viu que agora nós fomos no centro da coisa, e agora a gente entendeu direitinho? Beleza, gente? Tudo bem? Então, é isso que ele faz, né? Em seguida ele faz uma comparação de resultado final, e aí está o resultado final. Portanto, irmãos, olha aqui, ó. O que o Salmo 1 quer nos mostrar é que vale a pena estar do lado do Senhor, confiar no Senhor e andar conforme Ele nos ordenou. É por isso que o salmista diz, não ande como aquele que não tem nada a ver com Deus, não ande no caminho da impiedade, porque não vale a pena. É isso que o salmista está cravando na cabeça do justo, irmãos. Porque de vez em quando você olha para o ímpio, e isso vai acontecer muito nos salmos, né? Aí o ímpio às vezes está melhor do que você, né? Aparentemente falando. É por isso que o Salmo 73 vai ter a crise do Asaf, quando ele olha para o ímpio. Então no capítulo, aqui no Salmo 1, o que o salmista está falando, ou está cravando na cabeça, é mostrar a gente, vale a pena seguir o caminho de Deus. Veja por que não vale a pena, irmãos. Ó, veja por que não devemos andar nos caminhos dos ímpios, irmãos. Olha só. Então ele vai dizer, olha gente, não ande no caminho da impiedade, primeiro, porque você não será feliz.
Porque felizes são os que andam nos caminhos de Deus, conforme Deus ou com Deus. Portanto, quer ser feliz, irmãos? O primeiro passo é não imitar os hábitos corruptos dos ímpios. Não se entregue à impiedade, não se deixe contaminar pelos ímpios, não concorde com o tipo de vida que eles levam, não tome a forma dos ímpios, como já diz Romano lá na frente, que eu não posso me conformar com este mundo. Está vendo o negócio? Vamos para frente. Por isso, evite a companhia dos ímpios, ou se distancie dos ímpios. É por isso que ele diz, bem-aventurado aquele que não se prende, não se entrelaça com os ímpios. Entendeu? Então aqui, o não estar na companhia dele, irmão, não é que você vai... Você está entendendo muito bem o que o Salmo está dizendo, né? Senão você vai ter que, é como dizia Paulo lá em 1 Coríntios, então você vai ter que sair do mundo, né? Veja que lá em 1 Coríntios, o pessoal entendeu errado. O que é não viver no meio dos impuros? Aí Paulo falou, rapaz, se for no meio do mundão, você vai ter que sair do mundão. Então não é isso. Agora vamos entender isso aqui, irmãos. Veja por que devemos nos distanciar do ímpio. É interessante, irmãos. Não tem essas 3 coisinhas aí, Não ande no conselho, não se detém, não se assente. Olha só, Calvino, interpretando esse verso, diz que aqui temos uma sequência lógica e paulatina. Olha como é que ele faz isso, Primeiro, o ímpio vai nos envolvendo com seus conselhos, irmãos. Tranquilo? Ao ponto de darmos ouvido aos seus conselhos. Aí você já passa a ouvir o ímpio, já passa a ver o ímpio como uma fonte de sabedoria. Aí o que acontece? Segundo, você começou a dar ouvido, irmãos, a passar a ter ele como fonte de sabedoria, como seu conselheiro, aí você já vai dando problema, porque segundo lugar, você já se detém. Aí lembra que nós trabalhamos essa palavrinha lá, que é parar. Então você já vai se desviar do caminho que você estava. Veja que você está andando no caminho, de repente você para o seu caminho, né, de andar no seu caminho, e passa para o caminho já dele. Então está vendo uma sequência? Então primeiro você deu ouvido. Aí você já passa a andar no caminho dele. Aí a terceira, olha só, você agora já se assenta, e aqui se assentar, irmãos, você já começa a viver como eles, né? Como eles vivem. Já se une a eles e passa a escarnecer de Deus e de suas coisas, já perde o temor de Deus. Por isso é que o salmista está instruindo, dizendo, olha gente, cuidado. Só que depois ele vai dizer, só que não vale a pena. Então às vezes então veja que há um perigo, irmãos. Há uma sequenciazinha, ok? Então por isso que devemos o distanciar. Portanto, olha só, não ande nesse caminho. Não ande no caminho da impiedade, olha só, então, voltando só para a gente pegar a caminhada. Porque você não será feliz. Porque felizes são os que andam no caminho de Deus, conforme Deus ou com Deus. Segundo, porque você vai viver andando de um lado para outro em busca de ser mais que feliz, mas não vai encontrar vivendo impiamente, cara. Veja que a ideia é que vai ter horas que você vai pensar, vai ter a sensação que está feliz, mas logo você vai descobrir que não está feliz, que não é feliz. Aí você vai em busca disso, da felicidade, mas não vai encontrar vivendo assim. Aí você vai viver perambulando a vida inteira, vagando, zanzando. É por isso que aparece a figura da palha que vai para um vento, para outro. Então está vendo por que ele diz, olha, fuja desse caminho. Primeiro que você não será feliz. Segundo, você nunca vai encontrar felicidade andando impiamente. Entendeu? E aí você vai procurando, né? E aí você vê, às vezes o camarada vai procurar
na droga, aquela droga daqui umas horas já não tem mais prazer, já não dá mais alegria. Aí ele vai para outra coisa, aí já vai para a prostituição, daqui umas horas aquele negócio já também não satisfaz, aí ele vai procurar outra coisa. Aí é disso que o salmista está dizendo, que você vai ficar andando de um lado para o outro em busca disso, mas você nunca vai conseguir achar, porque a felicidade não está nas coisas, entendeu? E não está nesse caminho da impiedade, da perversidade. Tranquilo, gente? E o terceiro, não ande no caminho da impiedade, porque os caminhos dos ímpios trazem destruição, irmãos. E não é só os salmos que falam isso, é interessante. Quando a gente vai para Provérbios, fala muito dessas coisas, né? Gente, cuidado, andar no caminho do perverso. Sempre vai, o fim dele é destruição, é perdição. Então está vendo o salmista cravando, irmão? Então não ande como ímpio. Por quê? Em quarto, porque os ímpios não vão prevalecer no dia do julgamento, irmãos. Prevalecer significa que eles não vão sobressair, no sentido que eles não vão ser vencedores. Eles não serão vitoriosos. Entendeu? E quinto, não ande como os ímpios, porque os ímpios vão perecer, irmãos. Eles serão excluídos da congregação, da presença bondosa e graciosa de Deus na eternidade. Portanto, quer ser feliz? Então, não se atrele aos ímpios, não se entrelace com eles, ok? Quer ser feliz, então, irmãos? Aí ele vai dizer, então, medite na palavra de Deus sempre. Se deleite na palavra de Deus, nas instruções do Senhor, nos conselhos do Senhor que está na sua palavra. Agora veja que uma das provas que eu amo a palavra de Deus é minha constante meditação nela. É por isso que vai dizer que o justo medita nela dia e noite. Ele tem prazer, ele se deleita em Deus, porque ele entende que o maior prazer dele está em Deus. Aprove o meu prazer no diligente estudo da palavra, irmão. É por isso que eu já disse aqui uma vez, várias vezes, né? Como é que você sabe que alguém já tem o Espírito habitando nele? É fácil de saber, irmão. Se a Bíblia, se a palavra de Deus é um peso para a pessoa, ele não gosta da palavra, ele não está nem para a palavra, isso já é um sinal evidente. Porque a Bíblia vai dizer que o propósito do Espírito, além de me convencer dos meus pecados, do juízo e da justiça, ele vai me levar à verdade, não é? E aí por isso que Jesus orou, santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade, ok? Então o Espírito vai nos conduzir a toda a verdade, irmãos. Então aqueles que têm o Espírito vai ter prazer na palavra. É por isso que aí diz que uma das marcas do justo é a prova, né? É o prazer no diligente estudo da palavra, irmão. Meditar aqui, significa ponderar, pensar sobre, refletir, considerar, né? E considerar é dar atenção, levar em conta, observar atentamente, né? Por isso que a gente falou assim que a palavra meditar também tem a ver até com aquilo que a vaca faz, né? Que ela come e depois ela vai ruminar. Vai aqui, aqui tem a ver com isso, olha o que Deus está falando, por que Ele está falando, como que eu tenho que fazer? E ele vai estar ponderando todos esses detalhes, vai dar atenção, vai levar em conta, observar atentamente. É isso que o justo faz, irmão. Tem prazer em se deleitar na palavra, em busca de tirar dela, ou extrair dela o genuíno preceito de Deus para a sua vida. Porque ele sabe, se Deus estabeleceu esse caminho é o melhor. Ok? Beleza. Aplicação. Que lição ou lições posso tirar do Salmo 1, irmãos?
Aí eu coloquei aqui, primeiro, quer ser feliz, irmão? Se apegue à palavra e obedeça a palavra de Deus. Ok? Quer ser feliz, quer ter prosperidade? Siga o conselho de Josué 1:8. Lembra desse texto? Vamos ler só para a gente lembrar. E tem que lembrar que a Bíblia é uma repetição de coisa, né, irmãos? De vez em quando faz a gente lembrar. Gente, lembra disso. Olha o que Deus falou para Josué, no capítulo 1, verso 8. O que ele falou? Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, olha o que vai acontecer. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, olha, não pode esquecer. Entendeu? E aí o conselho do salmista, irmãos, é a mesma coisa. Está vendo aí, ó? Medita dia e noite. Porque o feliz é aquele que tem prazer na palavra, ele atenta na palavra que Deus falou para ele seguir. E aí só vai ser bênção pura. Entendeu? Agora desobedece e você vai sofrer. Não é verdade? Então vamos lá. Outra lição, irmãos. E aí que aquilo que o salmo mais crava na cabeça, né, como diz Calvino, é que não vale a pena andar nos caminhos da impiedade, irmãos. O que vale a pena é andar no caminho de Deus. Vale a pena andar no caminho da justiça. Vale a pena andar como justo. É disso que o salmo está falando. Ok? Beleza? Então que Deus em Cristo nos ajude a entender que vale a pena andar nos caminhos do nosso Deus, que vale a pena andar como justificado. Ok? Maravilha?